Então, o que que acontece? O líder tá acabando, ele fica se sobrecarregando e está se sobrecarregando na questão do quê? Porque ele já vem informando, como nós falamos, de. Ó, o tal já vai entrar. Então já vamos. Já damos início daí para valer. Deixa eu até fechar aqui, é mais fácil. Aí já damos continuidade. Aí o Thales, Ailson, seja bem-vindo. Thales já está aí? Fala, Thales. Seja Olá, bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria Passar a palavra. poder estar com vocês aí. Vocês estão me escutando? Aqui tá bom. Ah, show de bola. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Estou muito feliz aí de estar diretamente com o João. Para quem não me conhece, eu sou o Thales Agrico. Thales é um engenheiro aí, dos maiores aí mentores empresariais do país, juntamente com o Pablo Marçal, que é um grande parceiro nosso aí. E o João tá junto com a gente no ecossistema aqui em Alphaville. É um parceiro meu, um dos palestrantes aí, oficiais dos nossos treinamentos aqui também. E estou muito feliz aí dele de verdade estar podendo aqui é, agregar na vida de vocês. O que eu peço para vocês? Que vocês abram a câmera, pergunte para o João. O João é um grande empresário, para vocês terem noção, um empresário aí que tem quase 400 colaboradores, de uma grande empresa, então é um cara de verdade, um cara que tem uma grande experiência, não só no mundo fabril, mas também de vida. Então, assim, aproveitem para vocês perguntarem, porque às vezes, uma palavra que ele dê aqui nessa noite, ela vai mudar o destino da vida de vocês. Então, o que eu peço para vocês aí, literalmente, se divirta nessa aula. Essa aula literalmente é uma diversão. Vejo muitas pessoas hoje pegam, ficam horas e horas no Reels, dedicam ao Reels, mas não dedicam ao de fato que vai mudar a vida é, delas e o bolso também, né, financeiro. Então, o João de verdade vai agregar muito valor na vida suas aí. O que eu peço para vocês que estão aí com a câmera fechada, libera a câmera, aproveita para você perguntar para ele, para você entrar nessa aula de verdade e realmente aprender com ele, viu? João, parabéns, viu, pela sua postura aí de poder literalmente transbordar na vida dessas pessoas. E, cara, o palco é seu aí, sucesso, viu? Tô muito feliz por você. E, gente, Deus abençoe vocês aí, viu? Amém. Obrigado, Thales. Obrigado mesmo, de coração aí. Tamo junto, gente. Tamo Manda ver, junto. João. Alô. Obrigado, Thales. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Continuando aí. Então, conhecer o Thales. Estou tendo a oportunidade, então, de, de... Aliás, peraí, vocês estão vendo ó, os slides? Beleza. Então, o Thales tá aí com a gente. Trouxe a palavra, então, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade aí de trabalhar com eles, aprender muito com ele. Participei de um evento dele, é fantástico, o MDG. E agora vamos falar sobre liderança, é a oportunidade que estou tendo de trazer aquilo que eu amo fazer, é liderar, é trabalhar com as pessoas, é construir um legado. E esse é o papel do líder, né? Construir um legado. E o que que é o legado? É por onde você passa. Eu sempre trabalhei nessa premissa, vamos dizer assim, eu trabalhei sempre que o líder, como ele quer ser lembrado? Como que se vai ser lembrado daqui uns anos? Você passa por um lugar, como que você vai ser visto? Poxa, eu fui um cara que fiz a diferença na vida. Vocês podem ver que tem pessoas que passam por lugares e lembram do seu líder a vida inteira. E o que que acontece? As pessoas acabam se moldando no estilo do líder. As pessoas pegam o estilo dele quando trabalham muitos anos junto, até os jeitos, aquelas coisas assim que, aquelas manias, algumas coisas assim, ele pega do líder, porque ele vive mais dentro da empresa do que dentro de casa.
Na verdade, a casa quase que ele vai passear dentro de casa e fica morando dentro da empresa. Pelo tempo que vai dormir, tem os filhos, enfim. Então, o peso invisível de liderar é. E aí pergunto, quem é o que cuida do líder na essência? Porque o líder, nós, todos aqui tem um papel de liderança, como eu falei, ele precisa o quê? Precisa se cuidar, precisa saber como que está a vida dele também. Mas o que que acontece? As pessoas olham ele de uma forma diferente. A solidão dos cargos de alta liderança é uma realidade pouco discutida. As pessoas não param para observar isso. Estudos indicam que 62% dos líderes enfrentam o quê? Problemas de saúde mental. Mas por que isso? Porque a sobrecarga é tão grande que o líder esquece dele próprio muitas vezes. Porque ele vai estar na sua empresa, ele vai estar na frente da sua equipe, ele vai estar trabalhando ali tempo integral. A atenção dele é para quê? Para resultados, a atenção dele é para a equipe, a atenção dele é para os negócios, a atenção dele é para a qualidade, a atenção dele é para o desenvolvimento. E a atenção dele por ele é o por último. Às vezes tem atenção por ele, porque ele acaba esquecendo dele. Então são situações que nós vivemos hoje no qual acaba gerando esses problemas mentais, saúde mentais, né? A saúde mental, que eu estava falando que a NR1 hoje está entrando para isso. Eu achei até que ela ia ser mais assim, mais forte, mas até que ela vai ser, não vai mudar muita coisa, porém estão preocupados com a saúde mental das pessoas. Só que daí eu pergunto, da equipe, tudo, e o do líder? Quem está de fato preocupado com aquele empresário, aquele empreendedor, como falei, autônomo, ou é a pessoa que tem sua loja? Quem está preocupado com ele? Na verdade, a sociedade romantiza o quê? O líder como uma figura inabalável. Eu coloquei até a imagem do Homem de Ferro. Mas é isso que o líder transmite. Ele está ali para junto com vocês. Ele está junto com a equipe. Então, o líder está junto à equipe representando o quê? Todos eles. E é aí que se torna inabalável, porque é a pessoa de referência, é a pessoa que vai defender a equipe, quem está numa liderança dentro de uma empresa, esse líder, ele fica tipo assim, ele defende a empresa e defende a equipe. Tem vezes que ele tem que colocar a mão para defender a equipe. Ele serve no meio de comunicação, a ponte entre os dois. E aí? Ele vai indo, vai cuidando das pessoas e aí que ele é olhado como uma figura inabalável, assim que é visto, porque ele é o cara que resolve, uma mulher que resolve. Então, raramente consideramos o que? A sua vulnerabilidade interior, que ele também é vulnerável às situações da vida. O líder também é vulnerável. O líder é um ser humano comum como nós, só que ele foi corajoso em colocar o seu dom, a sua vontade, o seu amor pelas pessoas, ou muitas vezes, porque o líder, ele quer ganhar mais. Então, líder não, ele quer ganhar, ter um salário melhor, ele se transforma o quê? Num grande líder, muitas vezes. E aí a responsabilidade pelo o quê? Ele acaba tomando tudo isso à frente. Então, decisões importantes, frequentemente, são tomadas em isolamento. Isso cria um paradoxo doloroso. Por quê? Por ser um cargo alto, muitas vezes decisões decisões responsáveis, decisões altas decisões, o que que acontece? Ele não tem com quem conversar. Geralmente, às vezes tem as salas os grupos de masterclass, às vezes se reúnem empresários e coisas para quê? Para que eles possam trocar ideias, mas nem sempre tem isso, não é todo lugar que tem. E aí o que que acontece? Ele sozinho tem que tomar uma decisão, sozinho ele está enfrentando essa decisão. E aí começa essa angústia. Então, às vezes ele fica quieto, ele tem que ficar, ele tá. E muitas vezes, a responsabilidade é tão grande que um erro desse pode trazer um custo muito alto para a empresa, para a própria empresa dele, ou para a equipe, ou para a empresa qual ele representa. Repito, o líder não significa só o líder que está na frente de uma equipe sozinho ali. Ele é o dono de uma empresa, dono do seu próprio negócio, ele é autônomo, ele é seu líder também. Claro que a gente está falando de uma situação aqui maior, que ele gerencia pessoas.
Então, as responsabilidades pelos resultados da equipe geram uma pressão constante, ele tem que estar atento. A organização cobra resultado, ela quer resultado. Qualquer empresa abre para ganhar. Você abre o teu negócio e quer ganhar. Você precisa viver, você precisa se sustentar. O empreendedor é corajoso. Então, o líder que está na frente também é corajoso. Porque ele está tomando a frente, tomando coragem de trabalhar em cima dessas situações, de enfrentar tudo isso que vem pela frente. E muitas vezes pessoas tomam o cargo de liderança sem esperar ou sem ter noção que vai receber tudo isso. E se frustram. Mas por que que se frustram? Porque não estão preparados. Muitos olham de fora, nossa, o líder, como a imagem aqui já diz, o homem de ferro. Claro, é fácil olhar uma pessoa por fora. É fácil você analisar o líder de uma forma externa. Mas ninguém sabe o que ele está enfrentando, o que tem que enfrentar. Então é legal ser líder. O que que é legal ser líder? Eu mando. Eu tenho poder. É fácil, é só mandar. Eu já escutei pessoas falando, pô, líder só fica aí, não faz nada. Outros, é como tem pessoas que ainda tem esse paradigma, essa coisa assim que quem está sentado, às vezes, muitas vezes, no frente do computador não faz nada. Mas o que que não faz? Está usando a, tá usando a mentalidade, está usando todo o seu esforço, a mesma coisa o líder está pensando. Ele pode estar andando dentro de uma empresa, ele pode estar andando de frente, pensando no processo, ele pode estar pensando como melhorar, pensando como reduzir custo. Esse é o papel do líder. Mas eu tenho a minha empresa. Eu sou dono da minha empresa, eu sou meu próprio líder. Tá? Ele está pensando como não ter prejuízo. Ele está pensando como ele pode fazer para ganhar mais. Ou muitas vezes como ele vai fazer para pagar as contas. Na empresa, às vezes a empresa está com dificuldade, o líder está lá na frente. Ele diz, olha, pessoal, vamos ajudar, nós temos que produzir mais, porque nós temos que diminuir os prejuízos. Então, são uma série de coisas que é fácil a gente olhar externamente para a pessoa, para o líder, e julgar ele. É muito fácil. Só que quem vive o papel do líder sabe a dor onde que é. E aí que a gente precisa trabalhar. Quem cuida dele, da essência? Quem cuida dele de fato? Então, o líder equilibra a expectativa dos outros com as suas próprias incertezas. Porque o líder está na frente, às vezes acontece de vir 200 coisas ao mesmo tempo e ele ter que resolver. Ele ter que trazer a solução. Mas às vezes nem ele sabe. E as pessoas não querem saber disso. Então, muitas vezes o líder trabalha com a sua intuição também. É errado? Acredito que é. Mas a experiência por trás disso ajuda. E quando ele tem uma experiência já, uma caminhada, que nem o Thales falou ali, ó, eu tenho uma experiência de vida já. Não é por acaso, com 52 anos, a gente trabalha desde criança junto com o pai e família e tudo. Hoje eu tenho uma empresa de 400 funcionários. A gente veio para o Brasil inteiro. Nós temos, enfim. Então, quando a gente está ali, você vai aprendendo isso no dia a dia, com os erros. A gente, às vezes, não é aprender com o erro dos outros, a gente aprende com os nossos erros mesmo. Porque a gente não tem como, às vezes, evitar um erro. E vocês sabem que a equipe está, às vezes, muitas vezes não. Boa parte da equipe está até apontando com o dedo. Ah, você errou, você isso, você aquilo. Mas o líder está ali na frente. E é o primeiro que vai defender aquela equipe. É o primeiro que vai botar os de frente com qualquer problema para defender a equipe. E muitas vezes ele não recebe em troca nada. Mas sim a satisfação de estar exercendo o seu papel. Certo? Repito, não deixe de perguntar. Se tiverem dúvida, levanta. Tem ali um, um lugarzinho que você pode apertar, levanta a mão, daí a gente já chama se precisar. Daí. Desculpa. Então, o fardo invisível. O que que é o fardo invisível? Aquilo que as pessoas não enxergam. Só que está por cima de tudo. Que é a guardiã do propósito. O que que é o propósito? É manter viva a missão da empresa ou da organização. E qual que é a missão? Né? Então, qual que é a missão dele? Ele tem que estar ali junto, impulsionando a sua equipe, porque ele tem que ter um objetivo. O líder precisa de objetivo, ter parâmetros para quê? Poder motivar a sua equipe. É como a gente. Quando você abre uma empresa, o que que você faz? Você tem um objetivo. Pô, eu preciso faturar, eu quero faturar.
Mas tá certo isso? Você tem bem definido? Então, muitas vezes o líder não tem essa visão e ele tem que criar um propósito para defender para a empresa a missão. Só que às vezes a empresa não tem. Por que que ela não tem? Porque a maioria dos empreendedores hoje, o que que acontece? Eles começam na cara e na coragem. Não existe assim, existe, claro, fazer uma administração, fazer uma coisa, mas tem gente que realmente é guerreiro. Abre a sua empresa sozinho, do jeito que acha que é e vai. E graças a Deus nós temos pessoas assim que são batalhadoras, são vencedoras. Estão ali para fazer, trazer a ajuda ao povo, trazer o sustento. E aí que entra aí, o líder entra no papel dele, manter a missão da organização. Que a gente precisa trabalhar muito a missão. Nas minhas mentorias, quando a gente trabalha, eu trabalho o quê? A gente começa desde a parte básica da pessoa. O que que é o autoconhecimento? Ela estruturar a sua base, que a gente precisa ter uma base sólida, que é saber entender a gente como que é. Saber nos conhecer, saber nos interpretar, para saber trabalhar o quê? Nas diversas situações da vida, da liderança. Claro que a mentoria é focada em liderança. Então, a resiliência. O que que seria a resiliência? A resiliência, deixa eu ver se eu tenho aqui um modelo, um exemplo para dar para vocês. Aqui, ó. Não sei se todo mundo sabe o que é resiliência, é uma força da física. Esse elástico, vocês acham que é resiliente ou não? Esse elástico é resiliente, porque eu puxo ele e ele volta ao seu estado normal, certo? Beleza. Agora um clipe, quando se entorta, ele não é resiliente, porque ele se entortou e se vai voltar, ele não volta, ele vai ficar machucado, vai ficar torto. E aí que o líder tem que ser resiliente. Por quê? Sustentar o ânimo em momentos de incerteza. Porque vai passar por situações que vai derrubar ele. Vai passar por situações, dificuldades que são terríveis na vida dele, não sabe na vida particular. O líder, como falei, é uma pessoa normal. E no dia a dia? Casamento, relacionamentos, família, filhos. Tem líder que vai ter problemas igual ao que pessoa comum. Ele não é o homem de ferro, como a gente eu mostrei no começo. Só que ele tem que estar na frente da equipe. Tem dias que o cara tá com vontade de chorar, mas ele não pode, ele vai ter que dar, ele é o exemplo para a equipe. Às vezes ele precisa sair escondido no banheiro, dar uma aliviada na cabeça, tomar um café, enfim, voltar para a luta. Só que isso é ruim. Eu não vejo ruim, eu acho maravilhoso, porque ele está influenciando, ajudando pessoas a sair do seu estado atual. O líder faz um papel fantástico na sociedade. O líder, ele incentiva pessoas. Isso quando eu estou falando de líderes bons, né? Líderes que dá para ser referência. Dentro de uma empresa, o cara. Porque a empresa é lugar para trabalhar. Empresa não é lugar de caridade, empresa não é para. Porém, as pessoas têm sentimentos, emoções e tal. E o que que acontece? O líder muitas vezes está dando um suporte ali para poder ter resultado também. Só que ele, em modo indireto, em modo indireto, ele está dando apoio. O líder tem que ter um psicológico muito forte, é o que a Evelyn falou. Ele tem que ter um psicológico muito forte. E às vezes, a gente sabe que a gente depende do dia. Por exemplo, tá com uma gripe. O líder tem que estar ali firme, com toda aquela situação no corpo, tá pensando de acordo, e daí? Não tem conversa. Ó, a Daniela falou também, hoje o maior desafio é o equilíbrio emocional. Por que que fala tanto inteligência emocional? Que na verdade é a consciência das emoções. Porque precisa saber trabalhar com as suas emoções. Precisa entender as suas emoções, porque eu vou ter que trabalhar com as pessoas. E as pessoas são movidas por emoções. Só que o líder não pode ser só emoção. Eu sei que estão falando das emoções, mas ele tem que ter a sua razão também. Claro que é bem diferente com inteligência emocional, entender ali, mas se entende tudo isso envolve, certo?
A justiça, boa colocação. Eu já vou falar uma coisa aqui que é bem interessante aí. Então, a justiça diz trabalhar a tratar as pessoas mais justas, certo? Perfeito. Então, sustentar o ânimo em momentos de incerteza. As emoções envolvem tudo. Aí vem a situação que a Daniele colocou, que trabalha com igualdade, a justiça. Agora tem a justiça, o trabalhar justamente, o trabalhar com, sendo justo. Vocês acham que é trabalhar todo mundo igual? Vocês acham que isso é justo ou não? Não tenho medo de errar, só dar uma opinião de vocês. Coloque um para sim ou dois não. Quem puder dar a dita aí só para a gente ver. Tra- tratar as pessoas igual, ser justo é tratar todos iguais? Sim ou não? Um para sim, dois não. Beleza. Realmente, por que que não? Que cada um tem um jeito de ser. Cada um tem um perfil de ser. Então, ser justo é tratar a pessoa conforme aquela pessoa merece. Aí a pessoa, por exemplo, assim, trabalha assim com empenhada, trabalha com muito caprichado. Aí você vai lá, trata igual aquele que não tá lá Hum. simplesmente só cumprindo com a sua função. Até, Ju, eu não sei se posso Fica à vontade. compartilhar, Claro, aproveitando, né? claro. Porque, eu fico aqui já queria falar um monte, né? Mas Eu fala, fica à vejo que todo vontade. mundo ali deve estar se sentindo, porque deve estar se enquadrando, né, no que o João está compartilhando aí conosco. Eu vejo, assim, passar minha experiência, né, atualmente também como coordenação, então nunca tinha assumido uma responsabilidade dessa, né? Eu confesso que chega a assustar, porque são 7 pessoas, não é muita gente, mas o que eu venho percebendo é que cada um é um tratamento diferenciado, Uhum, porque uns gostam que puxem, outros que não. Então eu sinto assim que diariamente a gente pisa em ovos, né? Então os cuidados que nós temos que ter, né, emocionalmente para não afetar a pessoa, né? Então é muito desafiador. E isso também a gente entra em conflito interno, né? Eu confesso assim que para mim é um desafio muito grande. Então por isso que me chama a atenção esses temas, porque eu quero sempre evoluir, melhorar e achar esse contexto, né? E vejo que assim tá tudo se encaixando. encaixa. Então só quero ver mais conteúdo e para a gente poder, né, compartilhar e ver que é bom saber que a gente não está sozinho. Existe que essa é uma causa, né, que todos os líderes vêm sentindo, né? E tem muita gente nessa situação. Isso, e a gente está precisando de um socorro, né? E aí que é o tema. Quem que cuida do Exatamente, líder? exatamente. Então tá ótimo aí, quero ver o final. Então, Obrigada. toda quarta-feira, toda quinta-feira, teremos sala fechada. Fiquem acompanhando, tá? Ótimo, obrigada. Vai ter conteúdo à vontade aí para vocês. Então, ó, o que a Daniela compartilhou, isso é uma realidade. É a coragem de estar na frente de uma equipe. É a coragem de estar somando para as pessoas. Só que é o seguinte, você pode se desesperar, vai dar vontade de sair correndo? Vai. Uma vez? Não, 1000 vezes. Só que vai de você parar e, opa, não, peraí, isso é hoje. Amanhã é um novo dia. Amanhã estarei aqui com uma nova solução. Porque às vezes a pessoa para e desespera e entra em pânico e não vai resolver nada. A melhor coisa, quando estiver numa situação que vamos dizer que é resiliência mesmo, você vai parar, respirar, vai dar uma volta, pode ser até numa cozinha, tomar um café. Se precisar chorar, chore. Levanta a cabeça. Outra coisa, uma coisa muito importante que a gente tem que estar, chama-se postura. A postura mexe com todo. Eu não vou falar muita coisa que tem aqui. Tem bastante conteúdo, vamos dizer assim, se for comentar, mas sempre eu vou estar trazendo essas dicas, esses sites. O que que é esses insights? Por exemplo, eu falo muito PNL, tem a parte de química do corpo, física do corpo, fisiológica, aliás. O que que acontece? Quando você está na postura certa, postura de. O teu corpo entende o quê? Que você está bem, o poder. E esse posicionamento vai te ajudar o quê? A você não desanimar. Agora fique assim com os ombros caídos. Isso aí vai te dando desânimo, vai te dando ali que você está andando, que vai, você percebe.
A postura ajuda a dar mais energia. Eu não sei trazer hoje bem certos detalhes de químicos, vamos dizer, do corpo, porém isso influencia muito forte no teu dia a dia. É você estar acreditando em você próprio. Porque essa postura faz você acreditar. E você acreditando em você, você vai transmitir o que para as pessoas? Que elas podem acreditar em você. Você transmite segurança, você transmite postura. Você tem que ter a postura de um líder. Lembrando que o líder, quando ele toma esse posto de líder mesmo, ele vai perder muita gente do seu lado. Por quê? Antes eram amigos. Agora não é mais meu amigo, ele é líder. Mas por que que ele é líder? Inconscientemente as pessoas pensam assim. Ele tá crescendo mais do que eu. Então eu preciso puxar ele para baixo. Muitas vezes acontece, principalmente dentro eu não gosto do termo, mas é o chão de fábrica, na parte fabril, eles olham muito isso. Ele tá saindo do meu lado, então isso me incomoda. Aquele amigo verdadeiro ele vai te ajudar quando estiver no papel na parte da liderança. Ele vai te apoiar, ele é o cara que vai mais te ajudar. Ou a pessoa que vai mais te ajudar. Por quê? Ele te apoia. Ele é teu amigo verdadeiro, ou amiga verdadeira. Porque ele tá junto. Mas na maioria das vezes você vai saber quem são teus amigos de verdade. E não adianta, não adianta, você não pode misturar. Liderança é liderança, ali, ali. E tem que ser muito claro quando você tiver, para você não enfrentar esses problemas aí de situações aí que vão te derrubar, sempre ser muito claro. Ó, você é meu amigo aqui dentro, eu tenho um papel de liderança. Se eu tiver de conversar com você, e trazer na real, eu vou ter que te chamar. Lá fora nós somos amigos. Agora, se não souber separar, nós vamos perder a amizade. Porque você cumpre funções, você está cumprindo funções. Funções não, você está cumprindo o que é determinado para você, certo? Então você acaba passando por situações que é chato. E, infelizmente é a vida. Você nunca vai encontrar uma pessoa que está abaixo, assim, numa empresa, que você vai dizer, poxa, existe, não que não possa existir, desculpa, existe sim. Só que está cada dia ficando mais raro. Que está existindo uma competição nada sadio nos nossos dias de hoje, que é essa separação, já teve sempre, né? Apesar que antes tentavam mais assim unir, mas isso vai muito também da cultura da empresa. Que você não entrar mais para frente, não hoje, mas tem cultura da empresa, cultura da questão da equipe. Então o que acontece? As pessoas misturam muito, então, né? Líder é metido. É a falta de conhecimento, a falta de estudar, a falta de buscar informações. E hoje a internet tá para quê? Tem dois lados, o bom e o ruim. O que que você tá vendo? É o que o Thales falou. Ó. Vocês estão aí sentados, estão aí aprendendo, compartilhando conhecimento, que isso é maravilhoso, uma benção. Em vez de estar no Reels, olhando ali, vocês estão aí aprendendo. Vocês podem amanhã tentar colocar em prática. E vão conseguir. E mesmo em prática com vocês mesmos. Isso que é importante. Então, dando continuidade, é isso que nós estamos falando. Vai bater na maturidade emocional, que é equilíbrio em situações de crise. Com o tempo, você vai aprender a se conhecer e trabalhar com determinadas emoções. A ter essa maturidade e não cair mais em situações assim. Tem algo que você vai estar desesperado, meu Deus, o que que eu vou fazer? Entra em pânico, vai, fala com Deus e o mundo e não resolve. Aí depois, mais um futuro ali, um ano, meio ano, 2 anos, 5 anos. Nossa, eu ficava nervoso por causa disso daí. Mas são níveis de crescimento. Então nunca se assuste, isso não é para mim, é para você sim. Se você assumir um cargo de liderança, se você é um líder, ou se você começou a ser um empresário, ou você isso e aquilo, é porque é para você, você gosta disso, você quer isso, certo? Então, são coisas que você começa a aprender. E não adianta, você vai ler, você vai escutar, é muito bom. Só que o melhor é colocar em prática. Que a teoria não te leva a lugar nenhum.
mas colocando em prática, você não sabe o efeito que isso vai trazendo. E a tua vida vai gradativamente. Tem uma coisa que eu só que eu não vou conseguir fazer aqui agora. Mas imagine o seguinte: você começou aqui, então você está crescendo. Vai chegar numa altura que você não vai saber o que fazer. E você vai achar que está regredindo. Nessa altura, você tem que parar para fazer o quê? Buscar informação, buscar aprendizado nesse patamar do que você está tendo dificuldade. Aí você volta ao crescimento, vai chegar aqui nesse momento, você já evoluiu. Mas você vai precisar aprender mais isso, porque ninguém nasceu sabendo. E aí busca conhecimento e assim você vai indo. Isso até a gente aprendeu, né, mano, com o Wendel Carvalho. Ele trouxe exemplo e ele fato. Isso aí que nos ajudou, ajuda a clarear muito. Por quê? Você vai buscar só naquele. Se preocupe em viver o momento. Se você está com dificuldade disso, busque conhecimento sobre isso. Porque senão a gente quer aprender tudo e você não aprende nada. Você acaba se intoxicando de tanta coisa. Então, cara, não estou dizendo assim, boas leituras. Depois eu vou indicar um bom livro para vocês também. Isso mudou a minha vida radical quando li esses livros, certo? Então, a importância de você estar buscando conhecimentos bons, importantes. Aí entender também que existem vários perfis de pessoas. Tem aquelas pessoas que são dominantes, ou as pessoas que, vamos dizer assim, o tubarão, o gato, o lobo, o golfinho. O que que significa isso? O tubarão é aquele que quer fazer acontecer, sai da frente que eu vou fazer acontecer. O lobo já é mais que ele calcula, já é mais estratégico. O golfinho, ele é o quê? Ele é visual, da arte, vamos dizer assim. E o gato, aquele que a maioria das pessoas, tem uma boa quantidade de pessoas, ok, ele não gosta de problemas, ele é comunicador. Mas esse é o perfil que dá para, com o tempo é bom você entender, e também tem na parte da peneira o visual, auditivo, o sinestésico. Você começa a aprender essas coisas, não se preocupe isso com agora. Começa a entender essas coisas, você fica mais fácil lidar com a tua equipe. A forma de comunicação, a forma que você vai trabalhar com a sua equipe, certo? Então, assim você começa a entender cada um do seu jeito que tem que lidar. Aí vem a questão da pressão das decisões, escolhas diárias que impactam vidas. Vocês vejam a responsabilidade que um líder tem. Ele tem decisões a serem tomadas, sabe? Porque está na mão dele. É a responsabilidade que jogaram para ele. Então, ele tem que estar atento a tudo isso. Imagina a pressão que é para um líder. Então, vocês vejam assim, é difícil da forma que você vê. É difícil. É do teu ponto de vista. Todo começo é difícil, é óbvio que é. Porque são situações novas que vão surgindo e você precisa aprender a trabalhar com elas. É um desafio diário? É, mas também é legal porque você está crescendo, você não está mais na mesmice, você está evoluindo, você está criando bagagem. Só que muitas vezes você não tem escolha, você não pode desistir. Porque você tem responsabilidades em cima da tua mão. E a mesma coisa desistir o quê? Quando você é dono de uma empresa, você tem vidas por essa empresa. Vidas que você está cuidando. Nosso caso, 400 funcionários, vamos dizer assim. Vamos dar a média de 5 pessoas por funcionário. 2.000 pessoas. Tá, mas são só funcionários, pessoas trabalhando. Agora lembre que existem fornecedores, que esses fornecedores têm suas famílias, têm suas pessoas que vivem nessa empresa. Olha o tamanho da responsabilidade em cima de todos. Então, as empresas criam uma cadeia muito grande de responsabilidade. As pessoas, às vezes, muitas vezes não veem isso aí, só acusam. Acusam os líderes, acusam as pessoas que estão ali na frente do negócio. Mas é isso que move o mundo, certo? Então, são essas coisas que vai, muitas vezes, tirando o ânimo dos empresários, dos seus líderes, né? Porque é muitas vezes injusto. E uma coisa eu dizer para vocês, quem está na liderança, agora está vendo como líder, representando entre a empresa e os funcionários,
É uma pessoa que tem que ter o quê? Caráter. Ele tem que lembrar que a imagem é construída, o seu legado é construído. Ele tem que começar com a cabeça erguida e sair de cabeça erguida se for precisar trocar de emprego, se for precisar o quê? Ir para outra empresa, uma oportunidade que surgiu, abrir sua própria empresa. As pessoas esquecem disso, certo? Nós já tivemos situações de líderes que saíram dentro da nossa empresa para ir para outra empresa e foi tirar funcionários nossos, funcionários bons, para levar para outra. Então, que tipo é isso? Não funciona, certo? Então, se a pessoa está no mercado para isso, ok, tá livre, manda brasa, aproveita, você conhece a pessoa. Agora, sabendo a dificuldade de uma empresa, tira outra, isso acontece muito no mercado. É normal. Só que eu, como líder, sendo assim, eu acho que tem que as coisas serem meio certas. Eu não consigo olhar com olhos assim de maldade para isso. Só que é o mercado, tá certo? Mas não é por aí que tu trabalha, porque você está construindo um legado dentro da tua empresa. Você está construindo um legado para tua equipe. O que você está mostrando para tua equipe? Aí que as pessoas não enxergam. O líder não enxerga. O que ele está fazendo, a equipe está percebendo, indireto ou diretamente. E eles falando, principalmente quando eles abrem a boca. A equipe, queira ou não, tem os quietinhos, eles estão pegando tudo isso. Depois eles usam contra. Inconscientemente ou consciente. Ela tinha casos que às vezes o líder está tão cansado, meu Deus, mais pedido, mais pedido. Reclamando os pedidos, meu Deus do céu, a equipe olhava, como que ela vai ser uma equipe produtiva? Se o líder não incentiva a querer mais pedidos. Eu entendi, a pessoa estava desesperada lá, naquela época. Era normal, mas só que a pessoa estava jogando o quê? Uma coisa ruim que os funcionários não iam querer depois produzir. Porque para que mais pedido? As palavras têm poder. A nossa língua é poderosa. Nós temos que cuidar muito disso. Então, aí as noites mal dormidas, que o líder acaba esquecendo dele, acaba o quê? Tendo noites mal dormidas. A insônia, buscando soluções para os problemas complexos. Vai acontecer? Vai, claro que vai. Porém, tem que saber separar as coisas. Mas nem todo mundo consegue separar. É normal. Só que tem que ter o quê? Um trabalho de equilíbrio que você vai construindo no passar do tempo com soluções, que aí entra o quê? Aprender a organização. O Tales fala no método dele lá muito o que é o PPM. São padrões padrões que é feito, que depois é multiplicável. Padrão de procedimentos multiplicáveis. O que que é? Você vai criar um PO, um roteiro, sabe? Equilíbrio forçado, manter a calma em cenários caóticos e adversos. O que que eu vou fazer perante isso? Eu tenho que manter a calma, não adianta. Pessoal, se quiser perguntar, aproveite. Fazer alguma colocação. Ah, Débora, meu desafio hoje é contratar pessoas que queiram vestir a camisa, que queiram crescer na parte de venda, das vendas e nas partes das vendas. Na parte das vendas. Então, aí que tá. Por que que é difícil hoje? Primeiro, tá mudando as gerações, estilo de pessoas, a mentalidade das pessoas. Os jovens, tem muitos jovens que estão com um nível que eles querem. É aquela coisa assim. Eles estão assim numa fase que eu quero aproveitar a vida, eu quero, não quero. Resultado imediato é a palavra certa. Eles querem resultado imediato. Antigamente, a pessoa entrava na empresa, ele se aposentava dentro da empresa. Hoje eu não gostei, tô saindo. Eles não chegam a criar raiz dentro da empresa. Mas são gerações que estão acontecendo. E vestir a camisa. Como que eu vou vestir a camisa? Para que que eu quero? Vou deixar o patrão rico? Só que ele tem que lembrar que ele está construindo o legado dele, a vida dele, a base dele. E isso é preciso mudar, começa a trabalhar dentro da cultura, dentro da empresa. E como que você vai trabalhar dentro da empresa isso? E se a empresa não apoia? O líder tem que fazer o papel dele. Ele está na frente disso. Se a empresa não apoia, ok. Mas o líder tem que trabalhar com a sua equipe junto com ele. Trazer seus liderados para o seu lado. Trazer as pessoas para o seu lado, que elas estejam com você.
que eles vão enfrentar os desafios com você. Aí você organiza, você tem, eles estão para pau para toda obra. Mesmo com essa mentalidade, Débora, que as pessoas não queiram vestir a camisa ou que queira crescer na parte das vendas, tem problema. Só que a partir do momento que começar a eles entender essa liderança, eles começar o líder fazer o papel dele, assim, que isso leva tempo, não é da noite pro dia. Ele começa o quê? Agregar pessoas que queiram isso, certo? Aí ele agregando, eles vai mostrar para essas pessoas que eles têm, eles podem construir o quê? Um propósito de vida. E quando as pessoas, o líder mostra que existe um propósito, pode ser construído um propósito de vida, eles vão se querer vender mais, vão querer construir mais, porque eles sabem do propósito de vida que eles têm. Só que as pessoas hoje não sabem o que querem para frente. A maioria das pessoas estão vivendo o presente. Não estou dizendo que você tem que viver o futuro, mas você tem que planejar o teu futuro. Viver o presente, esquecer que existiu o passado, lembrar das coisas boas do passado, mas viver o presente, mas ter um planejamento futuro. Aonde eu quero chegar? Qual agora o desafio que eu tenho pela frente? E é isso que as pessoas não estão tendo. Precisa ter uma direção a se seguir. Então precisa o quê? Ter uma direção a seguir para poder ter ânimo, ter vontade de fazer as coisas acontecer. Outras pessoas têm o medo do julgamento, receio das consequências de cada decisão tomada. Agora, você tem que saber muito até onde você tem a tua liberdade de tomar decisões. Mas decisões normais, você tem que tomar e pronto. Goste ou não goste. Você vai ter lados que não vão gostar e outros lados vão ter gostar. O que que a maioria quer e o que que faz bem? Existe um termo da PNL que chama-se ecológico. O que que é o ecológico? Vamos dizer assim, uma ideia. Vai fazer bem para as pessoas que estão à sua volta? Vai. Vai fazer bem para tua família, se for caso, uma meta lá que você quer fazer, uma mudança? Vai. Então, fechou. Agora, se é algo que vai prejudicar alguém, alguém que, alguém de fato, sim, que vai prejudicar, é bom dar uma repensada. Dar uma analisada. Por quê? Porque tem decisões da empresa que é necessário tomar. E nem sempre vai agradar a todos. Aí você tem que entender a situação e. Desculpa aí que deu uma engasgada ali. Entender a situação para que se possa tomar essa decisão. Mas é por quê? Porque são, às vezes, é necessidade do momento, briga, uma crise, os cortes. Então, são muitas situações que você tem que. Ah, beleza, Mara. Fique bem tranquilo. Obrigado por estar presente. Mas está gravado, eu te passo o link daí. Beleza? Esteja sempre presente aí. Então vamos lá. Desculpa aí que minha garganta começou a dar uma ajudada aí. Então, voltando ali, as consequências tomando decisões tomadas, muitas vezes leva a julgamento. E é isso que é o medo da pessoa. Se você está na liderança, você não pode estar preocupado com isso. Você tem que estar ciente do que você vai dar. Você tem que estar ciente do que você vai fazer. Todas as informações necessárias para você poder agir. Isso tem que estar ciente. Por isso as informações, você está acompanhando resultados, precisa estar sempre em mãos. Gestão de conflitos. Gente, os conflitos tem que saber trabalhar. E vai existir sempre dentro de uma empresa. Só que como que a forma de comunicação está clara? A comunicação está bem clara. Então é importante sempre ter uma comunicação muito clara. Porque você já diminui bastante conflitos quando existe uma comunicação. Então, a gestão de conflitos é importante. Outra coisa, principalmente discussões, fofocas. Então, você tem que começar a trabalhar muito forte isso. Ser justo. É o que a Daniela trouxe, que ela colocou lá o que é ser justo, e foi excelente colocação. É você tratar conforme a pessoa, certo? Merecimento.
Se tiver que haver uma correção, faz um feedback aí que corrige. Se a pessoa ela produz bem, tem o seu desenvolvimento fantástico, faz um feedback de impulsionamento nela. Traz aí um feedback para ela, pô, se sentir também valorizado. As pessoas não querem saber, muitas vezes, do ganho, mas sim do reconhecimento. Elas estão sendo, elas fazem parte daquele ambiente, é isso que é importante, elas têm que se sentir pertencidas àquele ambiente. Não estou dizendo que o salário é importante, claro que é, o dinheiro é muito bem-vindo, mas elas querem fazer parte daquele ambiente no qual elas estão inseridas. E o ambiente faz toda a diferença na vida das pessoas. Isso tem que ficar claro. O ambiente faz parte da vida das pessoas e influencia diretamente. Alguma dúvida aí? Então, sinais de alerta. Quando você começar com excitação constante, dificuldade em crescer em tomar decisões claras, posições claras, ou qualquer situação, você tem que ficar atento. Opa, eu não era assim. O que está acontecendo? Perda de direção. Para que caminho eu vou? Meu propósito era esse, não estou conseguindo cumprir, não estou conseguindo ir para frente. Bate aquele desânimo, aquele cansaço, aquele ânimo pela vida, sabe? Uma coisa aqui. Então, aquele ânimo, então isso vai perdendo aquele significado. Então, por isso que é importante você ficar atento a esses sinais. Limites frágeis, incapacidade de estabelecer fronteiras saudáveis. Você começa com, opa, deixa eu ficar aqui, peraí. Tá estranho isso, não... Deixa quieto, depois eu vejo. O líder tem que estar presente, tomar decisão rápida, sabe? O que que é? Isso aqui não adianta, aqui que foi combinado e pronto. Botar a palavra dele em prática. Botar a palavra dele em ordem. Sintomas físicos, esse é o principal. Eu falei, cansaço, insônia, ansiedade, esgotamento se manifestam. E você está cuidando da tua saúde? Como está a tua alimentação, exercício físico, certo? Então você vê assim, quanto assunto que nós estamos falando hoje, se nós for trabalhar cada item, nós vamos ficar aqui vários dias. Porém, é por isso que toda quinta-feira, e vocês fiquem livres de trazer pessoas novas, amigos de trabalho, empresas, empresários, assim. Por quê? Porque é trazer conhecimento e trazer contribuição, certo? Então, toda quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos com assuntos aqui diversos aí sobre liderança. Vamos continuando então. Então, na mentoria, muito que eu gosto de trabalhar é trazer esse lado que a pessoa que ela se auto-desenvolva, ela se conheça, ela tenha formas de se equilibrar sozinha, certo? Então, como que ela faz isso? O autoconhecimento, as minhas emoções, a inteligência emocional. E aí a importância da prática do autocuidado, qual que seria? Redes de apoio, desenvolver conexões com outros líderes. Quando você sai com a família ou sai com outros líderes, é importante você não ficar falando de trabalho. Agora, se você montar uma rede de conexão com outros líderes, você faz o quê? Você vai tirar um dia para trocar ideias. Ter um grupo somente para tratar desse assunto. Então saiba separar as coisas. Porque a tua cabeça tem que estar livre também. Aí eu te pergunto, qual dia que você tira para cuidar de você mesmo? Que você tenha um tempo para você. Ler um bom livro? Pescar? A mulher cuidar do seu cabelo, da sua unha? O dia que se tira um tempo só para você. Dar atenção para você. Ou mesmo, não, eu quero descansar no final de semana, eu vou dormir sábado o dia inteiro. Se para você vai te fazer bem, você tem que fazer. Esse momento é teu. Isso que é importante até para você começar a lhe ajudar nesse crescimento e desenvolvimento. Ter uma mentoria. A mentoria hoje se adianta, às vezes, anos de trabalho. A parte do mentor, ele já te adianta anos.
à frente. A importância disso é muito grande porque ele já traz toda a experiência, a carga que ele tem. Então, ele ajuda a desenvolver tuas habilidades, teus talentos mais ainda. Limites claros, separar a vida pessoal e do profissional. E quando os sinais aparecem, é quando ele não consegue separar mais isso, ele mistura tudo. Final de semana está com a família, está com a família. Está com os amigos, está com os amigos. Trabalho é trabalho. O que que é o mindfulness? Reduz em 40% os hormônios de estresse. É tirar um tempo para pensar, se desligar. Pega uma música calma, aquela instrumental, pega um fone de ouvido e tira um minuto de manhã, um minutinho de tarde, é o suficiente às vezes para te dar uma aliviada muito grande. Está com a ansiedade atacada? Está ansioso naquele momento? O que que você faz? Para, tenta desligar de tudo. Respiração, gente. Solta, puxa, solta e puxa. Vocês vão ver o resultado que dá. Ah, estou muito ansioso. Corta o café aquele dia. Vai, pega outra coisa. Água o tempo inteiro. Entende? São pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na tua liderança. Certo? São pequenos detalhes que vão transformar a tua liderança, transformar a tua vida, transformar a tua família. Liderança sustentável, o que que é? Vulnerabilidade como a força. Como força. Coragem para pedir ajuda quando necessário. João, me dá um socorro. Fulano, me socorro, eu não estou conseguindo. Ter a humildade de pedir amém. Ter a humildade de chegar a pedir ajuda. Ter a humildade de ensinar também. Ter a humildade de delegar. O que que é delegar? O cara quer fazer tudo. Se ele olhar, o mais importante está deixando de lado, porque ele quer fazer tudo. Cultura de suporte, criar ambiente de apoio mútuo na organização, certo? Então, o que que é? Criar ambientes de apoio mútuo à organização, ter um pessoal ali que está se ajudando, ter alguém que escute, um RH que vai fazer a diferença. Desenvolvimento de sucessores, a gente esquece. Eu não vou ensinar ninguém porque vai pegar o meu lugar. Não existe, gente. Depende de como você está agindo, aí tem esse risco, mas se você faz o seu trabalho certo, você exerce com a função, você tem que ter um sucessor. E você tem que começar a encontrar talentos. Empresa alguma quer perder aquele cara que faz a diferença dentro. Não tenha medo de ensinar, mas sempre esteja cuidando do teu trabalho com excelência. Sempre buscando ser excelente naquilo que faz. Não é ser um escravo ou se matar, mas sim a excelência. Equilíbrio, coragem para decidir e sabedoria para delegar. Quando eu posso decidir? Eu vou decidir, tomei a decisão e pronto. E assumir a responsabilidade. E sabedoria para delegar. Pô, mas isso aqui o fulano pode fazer, então ele vai me ajudar. Pera, me ajuda aí. Mas quando você delega, você tem que delegar, largar. E depois conferir se foi feito. Porque delegar, largar não é depois você também não ir lá e conferir. Opa, foi feito? Foi. Ficou de acordo? Ok, pronto. Agora, também não adianta delegar se você não sair de cima do cara. Não, eu quero ver também. Então não precisa delegar, faça você mesmo. Isso não é delegar. Então, cuidar de si é cuidar do todo. O que que é cuidar do todo? Cuidar da equipe. A inspiração pela resiliência, o líder que cuida, inspira a equipe a fazer o mesmo. Autocuidado com responsabilidade. Não é egoísmo cuidar de si, é seu dever como líder. Você tem que se cuidar, vocês têm que ter essa preocupação com vocês. Não adianta, você tem que estar preocupado com a tua saúde mental, a saúde física, maturidade dos limites. Reconhecer limites demonstra o quê? Sabedoria. Opa, eu não consigo até aí, preciso aprender mais. Então, isso não é fraqueza. Nós vamos chamar de fraqueza? Não vão.
Só que você vai, não, eu vou buscar informação sobre isso, tá? Aguenta aí. Eu vou buscar informação, eu já te trago aí pra gente continuar. E daí? O importante é mostrar que se vai atrás de uma solução, buscar atrás de um conhecimento, enfim, isso pode acontecer. Sustentabilidade integral. A saúde do líder reflete na saúde da organização, queira ou não. Um líder de saúde, saúde mental de acordo, um líder que tenha um pensamento saudável, o líder que tem atitudes saudáveis, ele vai refletir na empresa, na organização. Tanto o seu salário vai sentir, como o faturamento da empresa vai sentir muito. Consequentemente, o que? Se o líder é saudável, ele ganha mais, a empresa tira mais resultado e a equipe ganha junto. É isso que as pessoas não enxergam. Que o trabalho em equipe é produzir em equipe. Produzir junto, ganhar junto. Mas não, as pessoas às vezes estão preocupadas, eu quero fazer o meu e pronto. Desculpa, isso não é responsabilidade nenhuma. Aí que tá. Então, o papel do líder saudável é criar um trabalho em equipe. E eu quero deixar essa frase aqui, vou deixar aberto para perguntas e compartilhar, quem quiser compartilhar. Liderança não é sobre ser o melhor, é sobre fazer todos ao seu redor melhores. Então, liderança não é sobre ser o melhor. Guardem essa frase. Até eu sugiro, quem quiser tirar um print e pôr no Instagram lá e me marcar, que eu reposto. Ó, liderança não é sobre ser o melhor, é sobre fazer todos ao seu redor melhores. É esse que é o significado de um líder. Se hoje, agora eu perguntar para vocês jogar isso aqui no ar, quem foi o maior líder de todos os tempos hoje, que você acha como referência? Quem vocês acham que foi o maior líder? Fique à vontade para falar. Se quiser digitar, como ficar melhor. Vamos ver, a Evelyn disse Jesus, quem concorda? Olhando para mim, ó, Felipe concorda, perfeito. Para mim é Jesus, foi um dos maiores líderes que teve todo o tempo. Tá até hoje, ele está em evidência, certo? Jailson, é isso aí. Agora, se olhar como empresários e coisas, aí tem vários, aí vai cada um no seu ponto de vista. Mas para mim a base é Jesus. E não falando em crenças, deixa eu mudar aqui agora. Meu Instagram, acho que a Maria tem, tá aí. Não falando em crenças e alguma coisa nesse sentido, o que que eu digo para vocês? O que isso muda para mim, mudou muito a minha liderança. Quem tiver uma Bíblia, pega o livro de Provérbios. No dia primeiro, leia Provérbios 1. Leia estudando. No dia 2, Provérbios 2. E comece a entender versículo por versículo. Você não vai perder muito tempo ali, 10 minutinhos no máximo, menos até. E começa a refletir sobre aquilo. Você vai ter um reflexo na tua equipe, na tua vida. No terceiro capítulo, você vai ver uma diferença assustadora. Aliás, assustador não, uma diferença abençoada. Eu digo por experiência própria, eu digo por vida, por experiência de vida. Você vai ter só coisas que vai aplicar no teu dia a dia e procure sempre nunca deixar de ler eles. Terminou? No dia 31, o que você faz? Escolha um aleatório, lê de novo. Aí no dia primeiro começa o número um, 2 e assim o ano inteiro. A tua vida vai mudar radicalmente, ok? Agora eu vou deixar aberto as perguntas. Alguma sugestão, feedback, fiquem à vontade. É uma experiência transformadora mesmo, Jailson. Alguém quer fazer um comentário? Semanal, Daniela. Semanal. Toda quinta-feira, no mesmo horário. Aí eu vou ver. Pode ficar no mesmo grupo ali que eu vou compartilhando ali.
Eu só vou ver como que vou fazer aqui para frente, eu vou criar uma comunidade, de repente, tudo, para que vocês possam ter esse contato, essa troca de experiência, dúvidas. Eu estou bolando algumas coisas aqui para trazer uma coisa assim, uma experiência bem transformadora para vocês. E convidem quem vocês quiserem, compartilhem, vão no Instagram, porque aí a gente vai trazendo mais experiências, certo? Para as pessoas. Toda quinta-feira vai ter uma sala fechada dessa. E vai trazendo pessoas novas, vão trazendo conteúdo, vai estar gravado toda vez. Que bom, Evelyn. Fico feliz. Obrigado. Feliz por isso mesmo, porque essa é a intenção, tá? Realmente trazer aprendizado para vocês. Eu só peço desculpa que minha garganta hoje tá. Eu vim já de São Paulo, sexta-feira. Na estrada já comecei a sentir a garganta. Domingo, sábado, domingo de cama. Eu tive que procurar médico hoje porque ainda não melhorou. Aí o doutor já falou que pode ser uma bronquite, alguma coisa assim. Muito obrigado, né? Eu fico feliz aí da tua participação também, todos no seu jeito participaram aí, sabe? E às vezes o celular não pode, alguma coisa, mas o importante é que estiveram presente e vi que a Maria tá aí tranquilo. Isso me deixa muito feliz e estamos abertos às perguntas. Se caso se ver que não tem, nós vamos encerrar. E podem ir até eu fechei o grupo ali, por quê? Não, que é isso, César? Você é bem-vindo sempre também, nosso parceiro aí. Tem gente que entra pelo link ali e começa a pôr aquelas porcarias lá. E então eu tive que trancar algumas coisas, porque é sempre automático, né? Então ele já. Até o Queiroz que comentou, né, Queiroz? Então é isso que acontece. Mas faz parte da tecnologia, faz parte do ganha-pão de todo mundo, cada um acha ganhando assim, outros não. É isso aí, então, meus queridos. Gente, muito obrigado de coração. Muito feliz aí com essa primeira sala fechada que nós realizamos, certo? Então eu vou trazer sempre novidades para vocês em primeira mão. Não deixe de perguntar. O grupo vai estar fechado, mas pergunta eu vou estar deixar aberto, tá? Ele vai estar fechado para entrar, mas eu vou deixar aberto para perguntas. Vocês estão à vontade, mas tudo eu só peço sempre na direção de liderança. Eu trago para vocês conteúdo lá e vamos formando aí uma coisa bem legal. Fechou? Então, uma boa noite, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, o trabalho de vocês e que possa estar servindo e estou aí à disposição. Eu que agradeço, Jailson. Eu que agradeço, Daniel. Vamos conversando então. Boa noite, Felipe. Deus abençoe vocês aí. Até mais. Tchau, tchau.